Olá a todos, espero que todos estejam bem. Vamos iniciando então mais uma videoaula de Estudos Literários 1, nesse modelo aí de semestre alternativo, né, de calendário alternativo. Então, hoje, como está previsto no cronograma, a gente vai falar um pouco sobre elementos da narratologia, análise crítica da narrativa. E aí estava previsto, se vocês forem ver ali no cronograma, a participação do Luiz Maurício Azevedo. Eu vou botar igual o textinho ali sobre ele da coluna do Juremir Machado da Silva, do professor e jornalista, né? Juremir, falando sobre ele para vocês lerem. Mas o vídeo vai ficar para a semana que vem, né? Eu já enviei as perguntas, alguns de vocês me encaminharam e eu sintetizei tudo em algumas mais gerais para ele responder. Então, no vídeo que vai ser postado na próxima semana. Então, essa é a pequena alteração, né, que a gente vai ter, mas eu já vou colocar igual o texto do Juremir falando sobre o Luiz Maurício. E então a gente vai hoje ficar nesses dois pontos. Eu vou colocar também um texto do livro do Gonzaga Mota, né? Análise crítica da narrativa, é o capítulo 3, que começa na página 71 e vai até a 93, né? Eu escaneei e vou colocar então o arquivo para vocês lerem. Acredito que vocês dando um zoom, né, conseguem ler tranquilamente, né, como foi escaneado e salvo em PDF, né. Eu fiz o melhor que foi possível aqui para fazer para disponibilizar, né, para vocês esse material. Então é o livro do Mota que está se vocês quiserem os dados da bibliografia, é o livro que está nas referências bibliográficas, né, do plano de ensino. Ele vai falar nesse texto sobre a parte da narratologia. Então aqui, para não ficar muito extenso o vídeo, né, o texto fica para vocês lerem, né, é um texto que vocês podem ler no horário que seria o horário que vocês estariam em aula. E ele vai falar sobre a narratologia. Então aqui na página 75, por exemplo, ele vai colocar uma pequena definição. Claro, vocês vão ler o restante, né, do texto, né, mas ele vai colocar: a narratologia é a teoria da narrativa e os métodos e procedimentos empregados na análise das narrativas humanas. O interessante desse livro, que daí um pouco a gente vai falar hoje, né, apesar de que a gente vinha mais falando sobre a literatura ficcional de maneira mais geral, é que ele puxa a narratologia, né, essa ciência, essa teoria para analisar narrativas humanas. Ele pensa isso na comunicação e especificamente no jornalismo, né? Então, de repente, isso pode ser útil para vocês, eventualmente, que estão fazendo TCC ou planejando o TCC de vocês, né? Se vocês quiserem analisar narrativas, né? Não necessariamente narrativas literárias, né? Se vocês querem, por exemplo, fazer uma análise de narrativa, pode ser do Twitter, pode ser de redes sociais, pode ser de jornais, pode ser de sites, enfim. A obra do Mota aqui justamente é bastante utilizada na comunicação, porque ele é um autor da comunicação, mas que traz esses autores que são mais comuns, digamos assim, na área das letras, né? Então pode ajudar bastante vocês. O livro inteiro, né, é um livro bem interessante, mas eu separei esse 3 o capítulo 3, porque é o capítulo em que ele vai falar do conteúdo que está previsto para hoje, que é a narratologia, né, elementos da narratologia. Então fica a leitura, né, e a gente então começa com as narrativas de maneira geral. Então, na verdade, é o que ele vai trazer antes desse capítulo 3, né? Então vocês podem acompanhar o vídeo com os slides que eu vou postar para vocês, e depois que vocês verem o vídeo e, né, quiserem dar uma revisada nos slides, vocês leem o texto, que é a sequência, né, digamos assim, do livro. É claro que aqui está bem mais sintetizado, né? Quem tiver interesse pode depois procurar o livro na íntegra. Então ele vai começar ali, o Mota, fazendo justamente uma definição, né, do que é narrar, né? E a literatura em si são narrativas, né? Então ele vai colocar: o homem narra. Narrar é uma experiência enraizada na existência humana. É uma prática universal, transhistórica, pancultural.
Narrar é um metacódigo universal. Vivemos mediante narrações, quer dizer, tudo é narrativa, né? A gente, no dia a dia nosso, quando a gente está conversando, quando a gente está pensando, quando a gente está assistindo TV, a gente está sempre tendo contato com narrativas, né? E as redes sociais são narrativas, né? Facebook, Twitter, etc. Vocês estão a todo momento tendo contato com os mais diferentes tipos de narrativa, e isso linka também com aquela questão da linguagem, né? Porque a narrativa não necessariamente vai ser uma narrativa escrita e até mesmo falada, né? O próprio cinema mudo no início, né, era narrativa com imagens em movimento. Uma história em quadrinhos, por exemplo, que não tenha muito diálogos, né? Eu lembro algumas assim que aparecem, por exemplo, aquelas de 3 quadrinhos que aparecem no final, por exemplo, nas revistinhas da Turma da Mônica, muitas vezes não tem nenhuma frase, né, nenhuma palavra, é só imagens. Então, sons também, né, é possível fazer narrativas com outros signos que não necessariamente as palavras faladas e escritas. Todos os povos, culturas, nações e civilizações se constituíram narrando, né? Então, desde, né, claro que aí já vai mais para a história da mídia, né, mas desde da antiguidade, né, do homem das cavernas, enfim, né, existem narrativas, né, mesmo antes da invenção das línguas e dos idiomas e da escrita, né, e depois da imprensa, né, toda a sequência que vem ao longo da história. Construímos nossa biografia e nossa identidade pessoal narrando, né? Então a nossa vida é uma narrativa, nossas vidas são acontecimentos narrativos, né? O acontecer humano é uma sucessão temporal, tem um errinho aqui, sucessão temporal e causal. Vivemos as nossas relações conosco mesmos e com os outros narrando, né? Então, né, eu tô aqui falando, de certa forma é uma narrativa, vocês quando se comunicam, mesmo que por WhatsApp, né, contando às vezes o que aconteceu, o que viram, né, o que vocês acham que vai acontecer, enfim, né, tudo isso é narrativa. Nossa vida é uma teia de narrativas na qual estamos enredados. Então essa é uma definição introdutória do Mota sobre a temática das narrativas, né? Até ele vai colocar na sequência: narrar é uma forma de dar sentido à vida, né? Então as narrativas dizem respeito a tudo, né? A vida do ser humano, enfim, a tudo que possa, né, que envolve o ser humano e as suas relações consigo e para com os outros. Então, na sequência, ele vai colocar por que estudar narrativas. No nosso caso, né, da comunicação, do jornalismo, de certa forma, seria uma resposta até óbvia, né, porque a gente trabalha com isso, o jornalista trabalha com isso, o escritor trabalha com isso, o jornalista literário duplamente trabalha com isso. Então, quando narramos algo, estamos nos produzindo e nos constituindo, construindo nossa moral, nossas leis, nossos costumes, nossos valores morais e políticos, nossas crenças e religiões, nossos mitos pessoais e coletivos, nossas instituições. Então, a narratologia narrativa, ela vai estar ligada com as formas de discurso também, né? Que aí a gente já comentou aqui, né? Como, por exemplo, a persuasão, a lisonja, a parresia, que é algo mais que eu trabalhei, é algo trabalhado na filosofia, mas que eu trouxe para o jornalismo, né, na minha tese de doutorado, que está no livro do Jornalismo Gonzo, né, que é a fala franca, né, no espaço público, assumindo riscos por fazer uso dessa fala franca, mas essa fala franca é uma narrativa também. E a narrativa não necessariamente uma narrativa, mesmo voltada fora do campo da ficção, ela vai ser uma fala da verdade, né? Então, muito tem se falado até recentemente de construir narrativas politicamente, né? Então se constroem narrativas às vezes para substituir antigas narrativas, ou se tenta mudar. Isso não tem nenhuma relação com a realidade ou com a verdade. Pode-se criar uma narrativa ficcional e vender ela como se fosse fato, né? Então esse é um dos pontos assim que a gente, só para mostrar como tem N possibilidades de se pensar e de se analisar narrativas. Então, 3 pontos, né, do porquê estudar narrativas que o Mota vai trazer. O primeiro, compreender quem somos, né, como construímos nossas autonarrações. Então, né, parte desse princípio até de narrativa pessoal do sujeito. Então,
a sua fala, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, enfim, tudo isso é narrativa, né? Entender como representamos o mundo, né? Também como que a gente interpreta o mundo. Então, a partir de várias dessas narrativas de leituras, de estudos, enfim, de informações, daquilo que a gente vê, de todas essas narrativas, a gente tem a nossa própria interpretação do mundo e as diferentes formas de interpretar o mundo, né? Compreender por que às vezes tentamos representar fielmente o mundo em outras situações imaginativamente, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, para o cinema assistir um filme de 2 horas, a gente se dispõe por exemplo, a abrir mão, abrir um parênteses na nossa vida, digamos assim, para a gente se deixar, né, levar pela imaginação, pelos acontecimentos. Quer dizer, pode ser um filme super espetacular, com, enfim, alienígenas, etc., carros que voam, sei lá. Enfim, então a gente se dispõe, né, a entrar naquela realidade por um tempo, né. E às vezes não, às vezes quando a gente vai ver um documentário a gente tenta imaginar aquilo como algo real, né, algo que aconteceu, enfim. Então, são algumas perspectivas, algumas questões que o Luiz Gonzaga Mota, ele é professor da UNB, né, da Universidade de Brasília, que ele coloca. Então, ali tem mais outros 3 pontos na sequência. O quarto, entender como representamos o tempo, tornando um tempo humano. Então, tem a questão do tempo histórico e também do próprio tempo do momento, né? Verificar como as narrativas estabelecem consensos a partir de dissensos, né? Então, é uma possibilidade, né, a gente estudar a narrativa para verificar, né, como que às vezes se busca um consenso em torno de um tema, mas a gente está analisando várias perspectivas, às vezes antagônicas, né? E então, às vezes a gente tem até um fato específico em que é a história, assim, trazendo bem para o clichê, para o lugar comum, a história do meio copo cheio, meio copo vazio, né? Então, tu põe um copo pela metade e alguém vai dizer, não, esse copo tá metade vazio, e o outro vai defender que tá metade cheio, quando na verdade, de repente, os dois estão certos, mas cada um vai defender a sua perspectiva, né? Então, esse é um clichê bastante utilizado, né, do meio copo cheio, meio copo vazio. Então, estudá-las para contá-las melhor, né? Então é outra. E a gente do jornalismo, da comunicação, a gente tem essa função, né? Então de interpretar e de enxergar, né? E visualizar e ter essa consciência, né? De que a gente está vendo aquilo que a gente está vendo. Depois a gente vai ver mais para frente outros pontos importantes que ele traz para análise da narrativa, né? Mas de olhar o todo, né? E não só o ponto específico, né? Então, questão de saber os veículos, no caso dos grandes veículos, a história deles, a origem deles. Tem o livro, por exemplo, Reino e Poder, se eu não me engano, do Gay Talese, que conta a história do New York Times, da família, etc., e que vai indo até a contemporaneidade, né? Então tem o livro Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que ele conta a relação da imprensa com o governo Collor, mas a partir desse livro ele conta a história dos principais veículos de comunicação do Brasil, então vale muito a pena ler também. Então, claro, quem é da área tem essa obrigação que de repente lá a vozinha do WhatsApp, que nem virou né, uma maneira de se referir, né, a tiazinha que recebe e repassa fake news no WhatsApp, né? Quem é da área, e é impressionante porque a quantidade de jornalistas e pessoas formadas e que caíram, né? Se deixaram levar por notícias falsas e replicações de fatos históricos completamente descontextualizados, distorcendo completamente aquilo que está registrado documentalmente, né? Então, né, a questão de testemunho de pessoas que viveram na época, questão de documentos, questão de pesquisa de historiadores, etc., que foram deixados de lado. Então, aí o ponto se torna um pouco mais sensível, né? Quando pessoas que são da área, né, se deixam levar, né, por essas narrativas que, né, alteram de certa forma os fatos. Então,
quem é da área estuda isso, né? Tem essa obrigação até de estudar e de interpretar. Por isso que o curso de jornalismo ele implica em parte prática e parte teórica também, né? Para não ser simplesmente o carinha que vai né, replicar aquilo que lhe é passado sem questionar, sem ter uma perspectiva crítica, né? Então, além disso, para interpretá-las, desvendar o que há por trás do discurso, as intenções do narrador, tem um livro ali do Hunter Thompson, a biografia do professor McQueen, que infelizmente não tem traduzida para o português, mas que um dos capítulos fala justamente isso, né? Que o Hunter Thompson, ele, que é um jornalista americano, criador do jornalismo gonzo, que a gente vai falar mais para frente, ele dizia que as verdades na política, ele cobriu muito política, né? Não eram ditas à luz do dia, né? Elas eram ditas nos jantares de noite, na madrugada, nos encontros nos bastidores, e que não tinha nada a ver aquela realidade com a realidade que os políticos vinham a público, né, falar, né? Então, um dos diferenciais que o Hunter Thompson fez cobrindo política foi publicar esses bastidores, né? Então, ele comprou muitos inimigos, enfim, mas ele fez o que os outros jornalistas não faziam, né? E muitos não faziam por outros N motivos. Então, quando ele vai cobrir a campanha de 72 da reeleição do Nixon, né, ele foi lá como enviado correspondente da Rolling Stone. E ele não era um jornalista político, então ele estava fora do jogo ali. Enquanto os outros jornalistas não publicavam o que viam muitas vezes para não perder a fonte, porque eles eram jornalistas políticos que viviam em Washington, estavam sempre em Washington, então se eles publicassem tudo que viam, eles não iam mais conseguir ter acesso às fontes, ninguém mais ia falar com eles. O Hunter Thompson não, ele estava lá por um ano e depois ele ia seguir o jornalismo gonzo dele, cobrindo todos os tipos de pauta, né? Então ele fez um diferencial e ele acabou se tornando uma fonte para os grandes veículos, né? New York Times, Washington Post, todos esses veículos bebiam da fonte do que o Thompson escrevia, né? Na política. Então, essa interpretação, né, o jornalista tem que ter essa consciência e, né, quem está estudando também, né? Por isso que também vocês têm os TCCs para vocês, artigos ao longo, para vocês também irem a fundo, né? Saírem da superfície, né? Do que geralmente é o que o público, de maneira geral, acaba ficando, né? Sem os homens, certamente não haveria cultura, mas de certa forma semelhante e muito significativa, sem cultura não haveria o homem, né? Então tem essa relação da cultura também. E aí até se relaciona com outras disciplinas. Aí ele vai falar da narrativa jornalística, justamente como eu falei. Então a gente vai fazer esse parêntese um pouco na literatura de ficção para falar um pouco sobre a narrativa jornalística, que a gente pode pensar nessa perspectiva o jornalismo literário, né? No jornalismo, a narrativa pode se configurar em uma única reportagem, uma notícia, ou em uma sucessão de notícias e reportagens, enfim, aquilo que vocês já viram em outras disciplinas, mas é possível, como eu falei, vocês analisarem a narrativa de todas as formas de jornalismo, inclusive de releases, de assessoria de imprensa. Enfim, não tem limites, né? Tendo em vista que tudo que o jornalista produz é a narrativa, né? Todas são narrativas, porém, para a realização de uma análise, nem todas servem, né? Então, tem que ter aquela justificativa, né? Do porquê estudar determinada narrativa. Deve-se considerar o tempo e a intriga, né? Quer dizer, os elementos da narrativa, que aí pode-se trazer aquilo que a gente viu da ficção, né? Quem são os personagens, qual é a questão que está sendo levantada que vai despertar o interesse público, critérios de noticiabilidade, enfim, né? Qual que é essa intriga, esse confronto, né? Que está levando àquela produção de notícia e etc. Também pode-se puxar isso até para quem está querendo discutir questões relacionadas à ética jornalística, né? Porque também vai se analisar a narrativa. O tempo no jornalismo é difuso, anárquico, sempre se busca o mais novo, então ele vai falar daquilo que muitas vezes os fatos eles se tornam velhos muito rapidamente, sempre foi assim, né? E se tinha essa discussão quando da relação entre a imprensa impressa e o rádio, quer dizer, aquilo que era novidade, aquilo que era novo para o impresso já era velho para o rádio, né? Os manuais de rádio mais antigos falavam isso, quer dizer, que o radialista, o cara do rádio não podia ficar lendo as notícias que estavam no jornal porque elas eram do dia anterior.
né? Então, claro que daí veio a internet, mudou tudo, né? Mas a gente tem, né, vários episódios, quer dizer, a gente passou ao longo dos últimos anos por N situações de crise chave, traumática sob um ponto de vista narrativo, né, de conflitos, e que são esquecidas ou ultrapassadas por outras muito rapidamente, né? Então, às vezes a crise da semana passada já é antigo, já ninguém dá bola mais, ninguém lembra. Então, de maneira ampla, né, geral. Então, e sempre se pensa que o novo é o suprassumo, né, dos acontecimentos. Por exemplo, estou acompanhando agora, e vocês também devem estar acompanhando, as eleições nos Estados Unidos, as notícias, né, e está sendo tratado como se fosse a grande eleição da história, a mais disputada. Mas todas, eu lembrando assim, todas foram assim, né. O Bush com Al Gore em 99 foi a mesma coisa. Eu lembro que todo mundo dava o Al Gore como vencedor e o Bush ganhou, né? E assim sucessivamente, né? Cada eleição nos Estados Unidos é a mais importante, sempre a atual é a mais importante, principalmente porque ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe o resultado, e tudo pode acontecer ao mesmo tempo, né? 2016 foi um exemplo disso. Então tem essa expectativa, só que depois que passar daqui 2 anos, na próxima vai ser a mesma coisa, vai se dizer que a próxima é a mais importante, e assim sucessivamente. Então só, assim como na questão dos clássicos, só daqui 10, 15 anos é que realmente a gente vai saber o que foi essa eleição, né, no campo mais amplo da história, né? Daqui 20 não, daqui 80 anos, né? Então, assim como lá nos anos 20, 30, aquelas lá eram as mais importantes, né? E hoje muitas delas ninguém lembra. Por exemplo, a eleição do Nixon, né, que tem um baita material sobre isso, mas hoje, contemporaneamente, quem é das gerações mais recentes, inclusive a minha, que é de depois, né, eu sei porque eu fui estudar, fui atrás, mas não é algo que é falado cotidianamente, né? Então, o analista precisa reordenar temporalmente a história, né, configurar uma cronologia do enredo, tem que se pegar aquela notícia, por exemplo, você vai pesquisar eleições americanas e botar em ordem cronológica, como se fosse montar um romance, mesmo que não, porque, né, a questão da temporalidade no jornalismo, ela é isso que ele está falando, é um caos, de certa forma, tem que ordenar, né? Identificar o acontecimento dramático, né? Então esses pontos dramáticos, qual que é o ponto, quais são esses pontos, assim como na narrativa que eu comentei aqui, que há vários, né, lá no filminho do Fronzen, há vários momentos dramáticos até que se tem o ápice, né, do drama, e depois se resolve e vai indo. Então qual que é esse momento dramático, mais dramático, né? Geralmente esse tipo de análise é feita em reportagens mais interpretativas, né? Então é mais normal que se analise, se você pegar, né, artigos que analisam narrativa, que vão ter temas e tipos mais interpretativos, investigativos, enfim, né? Então dificilmente vai se fazer uma análise narrativa de algo completamente factual, como, sei lá, a previsão do tempo, a não ser que se relacione com problemas ambientais e tal, né? No hard news o problema então é isso, é identificar a lógica narrativa, né? Quer dizer, aquela notícia, às vezes até do jornalismo esportivo, o jogador tal se machucou, né? Dificilmente alguém vai fazer um artigo, um TCC sobre uma notícia que é um acontecimento corriqueiro, né? Agora, claro, se pegar uma declaração de um técnico polêmica que fala sobre um problema social, né, racismo, né, por exemplo, o posicionamento do jogador do Santos, o Marinho, sobre a questão do racismo, aí rende bastante, né, inclusive não só a questão dele mesmo de se posicionar, como de como que os jornalistas abordam isso, aí abre uma gama de possibilidades, né. Alguns conceitos que servem para o jornalismo: ação, encadeamento, sequência, encaixe, flashback, prolepse, né, o futuro que vai acontecer, conflito, intriga, ritmo, suspense, etc. Jogos de poder e estratégia, aquilo que eu falei antes, né? 3 narradores são identificáveis na narrativa jornalística. O veículo para o qual o jornalista escreve, né, vai ser fundamental. É importante ver os posicionamentos do Caco Barcelos sobre os livros dele, que ele vai falar que ele falou que ele foi escrever os livros porque senão ele ia abandonar a profissão, porque ele não tinha como fazer aquilo que ele fez nos livros na emissora, no caso na Globo, né? Então tem que se considerar. O jornalista vai carregar com ele toda a bagagem dele,
Então o jornalista é a crítica que o Gaetalize faz, né? Ele fala que no tempo dele, do New Journalism, o jornalista ele não frequentava os mesmos restaurantes dos políticos, dos ministros. Aí ele fala que já os jornalistas contemporâneos, uma crítica que ele faz, né, é de que muitos se formaram na mesma faculdade do ministro, né, até porque nos Estados Unidos não é obrigatório, né, também o diploma. Então, às vezes o cara estudou economia lá com o cara e ele virou jornalista, o outro virou ministro e eles são amigos. Então ele faz essa... O Fausto Wolff também faz essa crítica bastante forte. Mas o que quero dizer é que o jornalista é uma pessoa, né, que tem toda uma história de vida, leituras, né, toda essa bagagem narrativa que a gente vinha falando. Os personagens, né, quem são esses personagens? Como se fosse analisar numa narrativa ficcional, né, num conto, num romance. Então há uma negociação simbólica e política entre as partes, né, entre jornalista e fonte, entre as próprias fontes, entre o veículo, entre todas essas três partes aí. Então, aqui um exemplo, né, a divulgação a conta-gotas do Intercept sobre as mensagens da Lava Jato, né? Então essa foi exatamente, né? Dá para pegar assim agora o todo, tudo que foi publicado e ver a narrativa, qual foi o ponto dramático, quais foram os elementos, e pode-se analisar até a eficiência ou não, né, da intenção, né, digamos assim, das publicações, né? De repente, quando começou se imaginava uma coisa que acabou não se concretizando, né? Quais foram as consequências, enfim, crítica socialmente, o que dá para se pensar sobre isso criticamente, quer dizer, se aceitam, algumas coisas são aceitas por se lançarem narrativas nas redes sociais condenando isso, que antigamente quem fazia isso era a grande mídia, que fazia essa, né, condenavam alguns fatos e outros não. Outros são justificáveis também com a construção de outras narrativas. Enfim, aí abre um leque aí para 1001 possibilidades e interpretações, e aí vai, por isso que é muito interdisciplinar, né? E principalmente se pegar notícias jornalísticas, tem a parte do jornalismo, tem a parte da psicologia, da filosofia, tem a parte do direito, né? Tem a parte do estudo mesmo das narratologias, então das letras, então é muito interdisciplinar. Então seria isso para hoje, fica a leitura na sequência do texto que fala sobre narratologia, a leitura do texto sobre o Luiz Maurício Azevedo, que é o texto do professor Juremir Machado da Silva. E na semana que vem, então, tem o vídeo dele mais o conteúdo que está previsto, né? Acredito que esse material todo aí vocês conseguem dar conta nas 3 horas semanais aí que a gente tem, como se fosse, né, o nosso encontro presencial. Vocês podem me procurar se tiverem dúvidas, perguntas, comentários, né? Podem, enfim, apresentar aí quando vocês mandarem os e-mails aí, os resumos, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.